Furo do Guilherme Amado. O livro Videogame Crash de Pedro Zambarda será lançado na Perifacon 2025, a Comic Con da Periferia. Um evento aí bem interessante de cultura pop. Vamos conversar com o próprio Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Pedro tá chique no último. Eu tô feliz, gente. Tô feliz pra caramba. Agradecer publicamente aqui a Andresa Delgado, que é a fundadora da Perifacon, que vai disponibilizar o espaço pra gente. Vão no evento, tá, gente? É gratuita a entrada na Fábrica de Cultura, para vocês acompanharem aqui. Vai ser na Fábrica de Cultura Jardim São Luís. 2 dias de curtição e cultura nerd. Eu vou disponibilizar, a gente vai ter uma mesa de debate no sábado, às 6 horas. Vamos trazer aqui a coluna do Guilherme Amado. E se vocês quiserem mais detalhes, tá, gente? Acompanhem lá no Drops de Jogos que eu vou publicar uma nota mais detalhada do lançamento do livro. Mas o furo foi dado pelo Guilherme, que inclusive deu a informação do lançamento do livro no jornal Estado de Minas. Livro desvenda bastidores do marco legal dos games e das demissões no setor. O jornalista Pedro Zambarda escreve livros sobre como foi firmada a política de games no país em 2024. Tem minha carinha feia aqui na coletiva do Kojima. O jornalista Pedro Zambarda lança no sábado, dia 25, o livro Videogame Crash, do Marco Legal dos Games, As Demissões em Massa, livro em que reúne depoimentos sobre os bastidores do Marco Legal do setor, aprovado no ano passado. Além de regulamentar a indústria de games, o movimento que se deu foi o de separar o que é jogo e o que é aposta, uma discussão importante em tempos de tigrinhos e afins. O livro mostra como parlamentares, como a senadora Leila Barros, que apresentou o texto substitutivo da Lei 14.852, atuaram para impedir a infiltração do mercado de apostas no regramento da política dos games. Zambarda conta também sobre a atuação de organizações como o Instituto Alana, que defende os direitos das crianças, e a Rede Progressista de Games, a RPG, um grupo de jornalistas e especialistas em games nas discussões em Brasília. Outro ponto do livro é sobre as demissões enfrentadas pelo setor depois de um pico de empregos durante a pandemia. Um dos fatores dessas demissões é o avanço da inteligência artificial. O lançamento ocorrerá durante a Perifacon em São Paulo. Para quem não conhece a Perifacon, a edição de 2025, quinta edição da Convenção Nerd das Favelas está chegando, dia 25 e 26 de outubro, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís. Vai ter cosplay, HQ, games, música, bate-papo e muita conexão. E aí dá para vocês retirarem o ingresso diretamente no site oficial. Vai ter visitas de escolas, vai ter palestras, então vai ter Beco dos Artistas também. E é um evento que eu gosto muito, viu, Sophie? Principalmente por ser acessível. Não é que nem a Brasil Game Show, que tem um ingresso que custa os olhos da cara. Não é que nem a Games com Latam. Vem gente da periferia mesmo conhecer. A Rede Progressista de Games tem uma coisa bem bacana que a gente faz tanto exposição de jogos independentes lá, quanto mentorias também para estúdios que querem se projetar no mercado. A gente faz uma mesa de discussões para ver também jogos da galera que queiram melhorar sua divulgação na imprensa, melhorar alguns aspectos técnicos, desde a programação, ilustração, até passando pelo roteiro e pelo marketing. É uma coisa que a gente faz dentro da Perifacon e que foi muito legal. A gente conversou com 7 estúdios no ano passado e o papo foi muito intenso, assim, foi muito bacana. Teve estúdio que depois saiu no Flow Games, saíram em vários veículos de comunicação, porque eles pegaram algumas dicas que a gente deu no evento. É uma oficina que a gente oferece para a galera que vai estar lá. E o lançamento do livro, o livro já está disponível há 3 meses, tá? Foi no lançamento em que a Sofia e a Ana participaram, junto com a Erika Caramelo, o Horácio Corral, a Maíra, que também é editora do nosso livro, o Márcio Filho, que é da Associação Regional de Desenvolvedores do Rio de Janeiro. Eu queria mostrar só um trechinho do lançamento, lembrando que o Marco Legal dos Games era um PL do Kim Kataguiri. Os desenvolvedores e a esquerda pegaram esse PL e transformaram em outra coisa, Sofia. Que é para fomentar Tá o setor. certo. E aí o Márcio conta um pouquinho dessa história. Manas, né? Não, a maioria da live são mulheres. Tem 4 homens aqui. Bem, e aí vamos chamar o Márcio, o nosso pós-fácil, que eu quero que o Márcio responda uma pergunta. Márcio, o que eu fiz pelo Márcio Legal dos Games? Tudo bem, querido? Como é que você tá?
Boa noite a todos os camaradas, a todos que nos ouvem no ao vivo, no gravado, depois posteriormente. Uma honra enorme poder estar aqui. Saudar todos os meninos presentes na figura do querido Pedro Zambarda, o Pedro Sapata, como muito bem citado pela nossa querida Érica. É o homem que arranja as melhores confusões da internet, não porque elas sejam somente divertidas, mas porque são fundamentais para a nossa luta cotidiana. Né? Então, muito bom poder estar aqui, fazer parte disso. Né? A gente começa essa história, essa confusão toda, a gente pega o trem andando, literalmente, né? Que era um PL do Kim Kataguiri. Exatamente. PL o projeto de lei que eu escrevi sobre é um PL do Kim Kataguiri. É a melhor apropriação da extrema-direita e o cara não pode falar nada, porque a gente fez certinho. E é bom dizer, com ele sendo sempre consultado, sempre participando dos processos, é bom dizer isso, até para o pesado clima de polarização que a gente vive, em grande parte, inclusive, promovido pelo órgão ao qual ele criou, né? O MBL foi e é um veículo desta polarização, né, que está posta na sociedade, quase de uma negação à política, né, o que é profundamente grave. Afinal de contas, se a democracia é um meio, a política é a sua linguagem, né, então a gente precisa preservá-la. Mas a gente teve ali uma interlocução muito cotidiana, né, muito corriqueira com Kim Kataguiri, enfim, sempre muito respeitosa conosco, isso é bom sempre a gente deixar o registro, né? Acho que quando a gente lida com os bastidores é importante também ir observando esse tipo de coisa que vai acontecendo. A gente sempre foi muito respeitoso com ele, ele obviamente não podia agir de maneira diferente conosco, também foi sempre muito respeitoso. Mas eu recordo isso e falo isso porque a gente, num determinado momento, quando o projeto sai da Câmara e vai para o Senado, a briga era para conseguir ser ouvido no Senado, né? Porque, obviamente, o senador Irajá de Abreu, e eu sempre esqueço que não pode chamar de Abreu, porque lembra do nome da mãe dele, da Cátia Abreu, filho do Senado, filho de uma grande agropecuarista, aquela que chefiou a Confederação Nacional da Agricultura durante muito tempo, né? Mas eu não posso falar nada disso, ele fica bravo. Então, apaga, esquece, gente. Ah, tá ao vivo, não pode deletar, puxa vida. Então, o que acontece? Ele, na verdade, a gente tenta muitos contatos com ele, os contatos são absolutamente infrutíferos, e aí a gente entende que ele, obviamente, na sua visão de país, ele não estava fazendo por interesse particular nenhum, né? Mas na sua função de país, ele entendia que não tinha que ouvir o setor de jogos, que devia resolver o problema do marco legal, falando para a gente, inclusive, no corredor, de que, olha, deixa eu aprovar esse aqui com os Fantasy Games, com o nome disfarçado, né, das bets, né, dos cassinos de Las Vegas, para onde ele viajou várias vezes, para onde o Pedro cobriu, inclusive, essas viagens, né, reportou no site, no Drops de Jogos, enfim, tá lá no livro também. E a gente entendeu que ele já não tinha como contar com ele, e o próprio Kim havia lavado as mãos no sentido de, olha, não fez nada, agora tá na mão do Senado, eu não vou me meter, né? Quis ali se preservar da confusão. Bom, então não tem problema. Então a gente tem dois caminhos que a gente tem que adotar, né? Um caminho é encontrar o governo. O governo precisa ser alertado sobre como a PL 2796 de 2021 vai transformar boa parte de suas pretensões em pó. E isso envolvia várias camadas, né? E já comento sobre elas. E precisamos encontrar no Congresso gente que tope a nossa briga, né? Que goste ou que a gente consiga achar um discurso que vá movimentá-los. E foi muito curioso, porque, enfim, no Congresso viraram nossos, além da base governamental, da base governista, que nos atendeu de maneira muito pronta, o senador Randolfo Rodrigues, o senador Flávio Arnes, o próprio senador Jacques Wagner, né, que, enfim, faz falas importantes no plenário sobre a questão dos jogos eletrônicos, até num certo enfrentamento ao Irajá, já na reta final, mas a base evangélica ou religiosa, de uma maneira mais ampla, né, especialmente ali a cristã, ficou muito tocada quando a gente começou a falar sobre a questão do game e da aposta, né? Que eles estavam tentando misturar aposta com game, criança com aposta, então a gente ali achou um lugar, né? Uma forma de dinamizar, de dar esse discurso. E aqui reconhecer, Zambarda, a figura do Adalberto Viviani, foi jornalista, passou pela Folha de São Paulo, está hoje com consultoria de imagem, né, e de comunicação, e ele que acha esse lugar, esse discurso, cujo qual eu fui contra, inclusive, no primeiro momento, também é um registro histórico importante. Isso que é isso, cara? Como é que a gente fala um negócio desse? Como é que a gente pode dizer que os caras querem isso? E depois ficou óbvio, né? Cara, é claro que era isso que eles queriam. Eles queriam duas coisas. Eles queriam escapar da regulação na direção de crianças e adolescentes, e eles queriam fugir da regulação no que dizia respeito, especialmente, às questões tarifárias, às questões alfandegárias, às questões de Receita Federal. Então, Sophie, é esse processo complexo que eu relatei,
A gente tá falando de um lobby de pelo menos 20 milhões de reais, tá? De tentativa de fugir de impostos, de regulação para crianças. E eu conto isso no meu livro. Tem reportagens exclusivas, tem algumas entrevistas também que eu dei. E tem um material exclusivo também no livro, que foi o contato com a assessoria direta do Lula no dia que o Marco Legal foi sancionado. Eu acho muito importante falar dessa história, Pedro, porque é um caso muito interessante, que a gente está acostumado a ver o contrário. A gente está acostumado a ver a esquerda propor um projeto, a direita desfigurar completamente o projeto através do lobby e transformar numa coisa ruim. Uhum. Basicamente, a história que você contou é meio que o contrário. Você tinha a direita fazendo um projeto, a esquerda foi lá, alterou esse projeto, indo contra o lobby das empresas e conseguiu transformar em algo bom. Porque a gente tem que aprender a fazer isso, Pedro. Porque a gente fez, na verdade, uma batalha. O Márcio foi uma pessoa com quem eu conversei mais nesse processo todo, né, Sophie? Eu fiz uma coisa simples. Eu olhei o Google, eu olhei as matérias que estavam saindo, eu falei, gente, a gente vai perder. A gente tem que fazer alguma coisa. Aí as pessoas começaram a ir para Brasília, teve um fatídico dia em 2024 que todos os acadêmicos se concentraram no Senado fazendo discursos contra o lobby das apostas. E assim, a gente foi na unha fazer o projeto funcionar. E assim, com a total incompetência, desculpa, eu tenho que deixar isso registrado, porque o Márcio, inclusive, conversa com o Kim Kataguiri com a total incompetência do Kim Kataguiri, porque ele deixou o negócio descambar. Quem salvou fomos nós. A gente que foi bater... E até uma coisa para ser justa, tá? Eu entendo todas as críticas que são feitas ao Haddad. O Haddad foi uma pessoa que salvou esse projeto. Se ninguém tivesse batido na Fazenda, a gente não teria conseguido. Entendi. Mas é isso, Sophie. Ok, então só lembrando quando que vai ser e onde que vai ser o evento? 25 de outubro, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís. O evento da Perifacon é gratuito. Procurem pelo stand da Rede Progressista de Games, vai ter um mapa no evento. E aí provavelmente vai ter uma mesa de debates por lá. Acompanhem também as redes, as minhas redes, as redes da Perifacon, que a gente vai divulgar detalhes mais pertinho da data, Sophie. Mas é isso. Perfeito. Ficamos e se por você aqui. comprou o livro, leva lá que eu vou autografar, tá, gente? Vai ser uma tarde de autógrafos. Ele é muito chique. Ele é muito chique. Mas não vai ter vinho, nem canapés, tá, gente? É um evento, enfim, vai receber todo mundo. Beleza. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui. Não, voltamos para dar tchau para vocês aqui no Plantão do Meteoro.